Olá, meus caros! Vamos conversar um pouquinho mais, mas agora sobre uma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu contar. Quem são os bárbaros? Não, Rainha, isso aí eu sei, aquele pessoal que quebra tudo, destrói tudo, ó, aqui na minha cidade tem um monte. Não, não é esses não. E aliás, eu tenho que até pensar sobre esses, mas vamos entender o seguinte. Bárbaro é uma designação que, de alguma maneira bem genérica, pressupõe o outro. Todos aqueles que, de alguma forma, eu não identifico como membros da minha cultura, eu passo a pintá-los como bárbaros. Só que essa concepção, quando a gente chega no momento da transição do mundo antigo para o mundo medieval, aquilo que é atribuído como esse momento, vira algo realmente muito importante. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e sobre essa ideia para poder ficar bem claro na cabeça olhando para um filme muito legal. Você já ouviu falar no Gladiador? Dá uma olhada na cena inicial dele aí. Se você dá uma olhadinha nesse filme, a gente agora vai pegar a cena inicial dele, dá uma olhada. Você está vendo de um lado grupos entendidos como bárbaros. A loucura, a batalha, a guerra. Do outro lado estão retratados os romanos. Percebam a paz e a calma dos romanos. Tem o seu líder maior vestido em trajes de lazules, todos preparados para o campo de batalha. O que eu quero te dizer é que no momento em que você está pensando sobre o que é barbárie, o que é o civilizado, você de alguma maneira acaba sempre recorrendo a uma ideia daquilo que você identifica como organizado, próprio, próximo a você, é bom, é civilizado. Tudo aquilo que é estranho, que é incompreensível, a gente trabalha e lida como barbárie. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha numa imagem agora. Me diga o que é que vocês pensam ao observar essa imagem. Dá uma olhada nela. Sejam bem-vindos ao imaginário romano sobre si mesmo. Vários arcos de um triunfo contando sobre a glória dos imperadores. É algo tão forte e tão importante que Napoleão Bonaparte, anos depois, para poder marcar a sua força, vai lá e vai reproduzir essa imagem. Vamos explicar de maneira bem clara para você não ter dúvidas. Quando a gente pega a designação de bárbaros, normalmente ela é uma designação negativa, construída como uma forma de negar tudo aquilo que o outro, de alguma maneira, pode representar. A historiografia tradicional, eurocêntrica, ao lidar com o período do fim da Antiguidade e início da Idade Média, imagina e coloca que você deixa de ter um momento de auge da população humana, a antiguidade e a sua beleza, para entrar no período do meio, um período que não conta nada, e por isso ela tem que ser marcada logo no início por uma tragédia. Você sai de uma imagem como essa para uma como essa aqui. São os bárbaros chegando, são aqueles que vêm para trazer o mal, vão destruir nossas vidas, nossas famílias. Nós incorporamos esse discurso, nós lidamos ainda hoje com o conflito e as convulsões sociais, ambas acontecem durante o século III ao século VI, na Europa Ocidental, como um momento emblemático em que um grupo terrível veio e invadiu a Europa. A maneira como são colocados, por exemplo, a chegada dos hunos, é fora de série para entender essa representação. Os hunos vão ser contados por Amiano Marcelino como grupos tão terríveis, mas tão terríveis, que não desciam dos seus cavalos para nada, maceravam carne crua e iam comendo pelo caminho. Os cavalos dos hunos eram tão grandes e tão terríveis que um dia antes deles chegarem, a terra começava a tremer. Os hunos eram tão bárbaros, mas tão bárbaros, mas tão bárbaros, que não desciam dos seus cavalos nem para cumprir as suas necessidades, sequer
para produzir os seus filhos. O imaginário constituído por Amiano Marcelino dá o tom do que essa historiografia iluminista que trouxe do Renascimento queria construir. O mundo positivo existia e foi perdido. Repara uma coisa, os jogos de historiografia vão mudando com o tempo. E aí a gente precisa pensar como isso pode ser reconstituído, retrabalhado. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, pensando as lógicas dos conflitos ao final da Idade Média e como essa figura me ajuda a perceber sobre economia, sobre iconografia, sobre os símbolos que, de alguma maneira, foram vendidos para você como algo absolutamente verdadeiro e real. Beleza?